Você é tímido? Hoje o nosso tema é esse, como vencer a timidez. Eu sou a Janaína Peixoto e estou aqui com a Ana Marcati. Vamos falar sobre esse tema que deixa muito candidato inseguro na hora do emprego, né? Na hora da entrevista de emprego. E aí, Ana, o que você tem trazendo para a gente aí a respeito desse tema polêmico? Bom dia, Janaína. Bom dia a todos. A timidez é um tema que abrange a maioria dos candidatos quando estão procurando um emprego. E é algo que a pessoa pensa que não, mas pode ser sim trabalhado, tanto antes quanto quando consegue um emprego. Bacana. Então, você está dizendo que a pessoa que é tímida, ela não precisa se preocupar, que é possível mudar esse cenário. Ela pode vencer a timidez. É isso? Exatamente, pode sim. Tanto que nós temos várias dicas que ele pode iniciar antes da entrevista, fazer essa preparação para a entrevista e, consequentemente, após a entrevista, começar a trabalhar um pouquinho mais profundo, porque com certeza pode melhorar muito. Que bacana. E eu sou uma pessoa que eu posso falar de cadeira sobre isso, porque você acredita que eu era tímida? Nossa, não dá nem para imaginar, né? Não dá nem para imaginar. Há um tempo atrás, pensar, encarar a câmera, estar aqui hoje falando com vocês, era algo assim que, de cara, eu falava assim, não é possível, não vou fazer isso. Mas realmente, a gente consegue vencer sim, e existem algumas técnicas para isso, né? Com certeza. E, Janaína, isso é tão comum. Há umas 2 semanas atrás, né? Ligou uma prima minha, falou, pelo amor de Deus, meu filho Luiz Otávio precisa passar na entrevista de emprego. Sabe aquele currículo que foi trabalhado, ali colocou o currículo como deve ser feito, encaminhou como deve ser feito, e chega na hora da entrevista, não consegue por causa da timidez. Como é dito, né, comum nesse meio, eles travam. Exatamente, assim mesmo. Ainda mais quando olham ali para o recrutador na frente, aí pronto. Dá branco, né? Começa Assim a tremer, mesmo. não sabe o que falar, trava. Isso mesmo. Mas e aí? Isso, mas vamos lá. O que é interessante, nós temos 3 tipos de timidez. Sério? Sério, Vamos 3 lá. tipos. Temos a crônica, temos a proposital e temos a situacional. Interessante. Para você ver como é diferente. Onde que a gente se enquadra aí, gente? Cada um vai analisando aí, né? Exatamente. E a gente se enquadra simplesmente nessa situacional. O que é uma timidez situacional? Quando você depara com algo fora do normal, com algo diferente que você vai fazer. Por exemplo, não só o emprego, até um encontro que você vai marcar, um encontro amoroso. Ai, meu Deus. Exatamente. Muitas pessoas ficam tímidas, Você sabe disso, né, Janaí? Todos nós já passamos por isso um dia. Exatamente. Então, acontece numa entrevista de emprego. Então, nessa situação, a pessoa trava, como você falou. Só que isso, nós temos apenas uns detalhes que pode ajudar. Que bacana. Então, a gente pode dizer que a maioria das pessoas, ou pelo menos esses candidatos na busca do emprego, quando ele percebe que ele travou, ele está enquadrado em uma timidez situacional. Ou seja, é aquela situação, aquele momento que causou algo nele que fez com que ele paralisasse, né, diante aquela situação que pode ser até uma novidade, né? Tem Exato. pessoas que nunca participaram de uma entrevista. Então, chega naquele momento, como você falou, encara um recrutador e a timidez bate. Exato, isso mesmo. Só que se ele se preparar para isso antes, no momento, não, eu vou começar a colocar meu currículo, e ele juntamente começar a se preparar, aí sim, com certeza vai ser diferente na hora. E aí você me fez lembrar de uma frase que a gente usa bastante nos nossos treinamentos, né, Ana? Preparo prévio evita desempenho fraco. Exatamente. Então, vamos nos preparar, porque você preparado, você encara qualquer desafio. E nós estamos aqui com esse intuito, passar para vocês as orientações necessárias para que você chegue preparado para a sua entrevista. Vamos lá, porque nós temos a mais. Isso.
Então, algumas diquinhas, Janaína. Se você sabe que você é uma pessoa que na hora você pode travar, é tímida, o que você tem que fazer de imediato? Procurar, sabe, o máximo de informações, né? Que você, se já fez entrevista, se já ouviu falar, se já viu algo, procurar. O que eu vou precisar? Pensar, planejar antes para essa entrevista. Quais são os passos que geralmente acontecem numa entrevista? Então, começar a se preparar. A primeira, se você enviou o currículo, foi chamado e está fazendo entrevista para a empresa, procurar saber todos os detalhes da empresa. Porque quanto maior o número de informações você souber, você estiver preparado, mais fácil vai ser para você falar, para fluir a entrevista. E isso é verdade. A gente pode dizer que isso aqui é uma dica de ouro? É uma dica de ouro. Por quê, gente? Porque quando o recrutador percebe que você fez o dever de casa, ou seja, você já se antecipou a conhecer pelo menos a função da empresa. Porque é muito triste pra gente quando a gente entra em contato com um candidato, apresenta a empresa e fala, você sabe o que a gente faz, qual é o nosso produto ou o nosso serviço? Aí a pessoa fica assim, não, né? Tipo, não sabe, não consegue desenvolver uma conversa em cima daquele assunto. Então, essa dica que a Ana acabou de falar, ela é fantástica, gente. Faça o dever de casa quando você for contratado ou for chamado, né, melhor dizendo, para uma entrevista. Você já sabe, obviamente, na maioria das vezes, qual é a empresa. Então, procura se antecipar, fazer uma pesquisa. A internet está aí, né? Faz aquela pesquisa básica para pelo menos conhecer qual é o serviço, né? O que aquela empresa faz, né? Mas o que, Ana? Que bacana essa dica. E preparar-se para as respostas, né? Você sabe, hoje em dia nós temos vários meios de comunicação que as pessoas sabem o que acontece durante uma entrevista. Claro que não vai saber fielmente, mas algumas perguntas as pessoas têm noções. São clássicas. São clássicas. Tipo, Janaína, você sabe. Me fale um defeito seu. Me fale uma qualidade. Travei. É impressionante. Eu não tenho defeitos. Isso aí. Mas você sabe que vão perguntar, por que não se preparar antes? Isso é bem bacana, porque a gente até ensina também a você... Uma das técnicas, né, de você perder a timidez fica na frente do seu espelho, no seu quarto. Não precisa, ninguém tá vendo. Fica na frente do espelho respondendo, né? Perguntas desse tipo. Vão me perguntar tal coisa. Então, ali você já treina. Então, você vai estar treinando na frente do espelho, você vai estar olhando a sua postura, a sua forma de falar. Se você está balançando muito a cabeça, se você está gesticulando muito, então você vai automaticamente se corrigindo em algumas falhas, porque você está se vendo. Então, gente, esse treino, pensar em pesquisa na internet, perguntas básicas em uma entrevista de emprego, né? Vem várias, e você já treina as respostas, porque isso não faz nenhum tipo de situação contrária, né? O fato essa pesquisa vai antecipar o fato de você ter a resposta certa. E não ficar ali na dúvida ou não saber responder, que ainda é pior ainda, né? Ainda é pior, com certeza. Mais uma dica, Janaína, é simples. Chegue pelo menos meia hora antes da entrevista marcada. Chegue meia hora antes. Pense nos imprevistos que poderão acontecer. Para você ter tempo de chegar, tomar uma água, respirar fundo, se acalmar, ficar antenado para o ambiente, para o que vai acontecer. Parece que não, você pode ficar quieto o tempo inteiro, esses 30, 40 minutos. Mas é muito importante que você chegue tranquilo e se acalme. Pensa que não, a respiração é tudo. Isso acalma também, não é, Janaína? E como acalma? Às vezes eu falo assim, você tá quietinho, ele não pode levantar ou fazer nada diferente, faz ele no seu cantinho. Se puder ir no banheiro, vai no banheiro, mas dá aquela respirada, alivia a tensão, porque
a tensão vai atrapalhar o seu raciocínio na hora de responder as perguntas, né? Então, você não vai conseguir responder da forma que você quer. Quem aqui nunca passou pela situação de, depois da entrevista, chegou em casa, relaxou, devia ter falado tal coisa. Poxa, falei isso e não deveria ter falado. Então, você se pega em situações que foi fora do que você gostaria. Por quê? Porque você não estava relaxado e você não fez um trabalho com mais calma. Você estava ainda naquela ansiedade e isso atrapalha o nosso raciocínio, né? Com certeza. Agora, você falou uma outra coisa também que é super interessante. A gente avaliar todas essas etapas e buscar esse autoconhecimento. Eu preciso saber como que eu vou estar perante esse novo momento, essa nova situação, né? Para que eu possa saber me desvencilhar do que vai me travar e conseguir me dar bem nessa entrevista, não é isso, Ana? Exatamente, exatamente. E a gente sabe que autoconhecimento é tudo. Tudo. Vocês peguem essas dicas, autoconhecimento, vocês têm que se preparar. Já falamos de outra vez, agora novamente. Vocês podem fazer, tem cursos para vocês se prepararem para o novo, para até o que já sabem. Tudo isso é muito importante, né, Janaína? Importantíssimo. E essas dicas, né, que a gente está passando aqui perante a timidez, pegando só um gancho antes de você dar continuidade, Ana, é o seguinte: a timidez, ela às vezes é considerada um tabu, não é verdade? Sim. As pessoas às vezes acham que timidez é defeito. Não necessariamente. Exatamente. Porque a forma que ela é encarada, e desde que você saiba o seu nível de timidez, você consegue inverter essa situação de forma positiva. Porque tudo vai de acordo com a função. Quais são as atividades que você vai executar na sua empresa? Às vezes, você ser tímido vai ser uma vantagem para você que você não tem nem noção, né? E muitas das vezes, se você não sabe usar essa timidez ou essa sua característica, eu vou considerar a timidez uma característica das pessoas, sim. que todos nós temos, vai depender do momento e da hora, né? E aí, se você não sabe encarar isso, vem de forma contrária, ou seja, de forma negativa. Ontem, uma empresária que pediu um candidato, que nós encaminhamos para uma entrevista, ela depois me deu um feedback dizendo que a pessoa, durante o processo seletivo, estava toda hora olhando o relógio. E aí a gente já conhece, né? A gente fala assim, é uma timidez que acaba levando a você a um hábito. Então, você não sabe o que fazer. Tem pessoas que estão sentadas, estão balançando o pé, está mexendo muito com a mão, está gesticulando muito, né? Ou se está aqui como a gente, está balançando a canetinha, tá... Isso a gente chama de tiques, né? Exatamente. Mas tem todo um linguajar, tem toda uma mensagem que está sendo passada ali. Então, se essa candidata estava toda hora olhando o relógio, ela estava também com um desses tiques, né? Só que, aí o que a gente está falando, repercutiu de forma negativa. Por quê? Porque para o empresário, ela passou uma imagem de pressa. Tipo assim, eu tenho compromisso, então essa entrevista está demorando muito. Isso é muito negativo. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Até se você sabe, aí vem a dica quando a gente já se conhece. Se eu sei que eu tenho o hábito de ficar olhando o relógio ou mexer com caneta, tiro a caneta de perto de mim, não vou ficar com caneta, e não levo o relógio no dia. Exatamente. Simples, né? Mas isso a gente só vai conseguir tomar essa atitude, essa decisão, quando a gente sabe. O fato é que a maioria das pessoas, elas não se conhecem, elas não se olham. E aí eu não sei qual vai ser o meu tique, porque eu nunca parei para prestar atenção desses meus hábitos nesses momentos. Então, essa é uma dica que a gente passa em nossos treinamentos, para que você perca essa mania, né? Vamos dizer, porque acaba sendo um hábitozinho negativo. E esse hábito ele não pode repercutir de forma a atrapalhar uma oportunidade que você tem de conquistar o seu tão sonhado emprego. Exatamente. Pode concluir. E pegando esse gancho, realmente, a pessoa achar que a timidez é um defeito, não. Porque quem está ali olhando, fazendo a entrevista, pode ter certeza que está analisando, é o que você falou,
para a função. Às vezes a pessoa tá ali, caramba, eu vou perder pela minha timidez, vou perder. E a pessoa já encaixou você no cargo, na sua função, porque não vai atrapalhar. É algo que você pode trabalhar. Sim. Então é muito importante isso. Nós olhamos por todos os lados, né? De todas as formas. E outra coisa que temos que ter, sim, muito, estudar o currículo. Isso, Janaína, continua acontecendo. Muito, muito, muito. As pessoas não estão preparadas com o currículo, entregam o currículo e muitas das vezes, se é para você falar sobre sua vida que está no currículo e conversar, se você não está olhando ali, você esquece. Você não sabe direito o que você colocou, nem o seu objetivo. Para aí, Ana, vamos entender um pouquinho, que até eu fiquei confusa. Você está querendo dizer que, por exemplo, eu faço o currículo, eu vou para uma entrevista e eu não sei o que eu coloquei no meu currículo? Exatamente, porque você faz Como no assim? automático. Ah, Faz no automático e simplesmente não estuda o seu currículo. Você não analisa, não pega antes os dados. Peraí, eu vou colocar isso por quê? Eu vou colocar essa qualidade minha por quê? Quando é real, você sabe tudo que está no seu currículo. Agora, quando você faz no automático, apenas porque um coloca, o outro coloca, então isso atrapalha muito quando você é tímido. verdade. E aí você vê que vai aqui na onda das pessoas, não monta, como a gente já tem falado aqui várias vezes, o currículo específico para vaga, Exatamente. né? Utiliza aquele currículo que muitas das vezes é padronizado, né? E não sabe tirar proveito disso. E aí você acaba caindo em uma armadilha que você mesmo montou, né? Isso mesmo. Muito interessante isso, Isso porque as pessoas realmente não percebem que ela está sendo avaliada desde o momento que ela recebe a ligação para participar da entrevista. Não é? Isso mesmo. E disso, Janaína, o que acontece é a gente percebe nitidamente por que o candidato tem que estar colocando as próprias características, colocando as qualidades, os defeitos, conseguindo expressar. Porque quando você fala de você e se conhece, você consegue expressar bem. Agora, quando você tenta colocar uma coisa que parece, mas você não é, o que pode acontecer, Janaína? Armadilha, gente. Você cai numa grande armadilha, porque você vai ser detectado, né? Tem uma brincadeira aí que o pessoal começa a falar mentira, assim, pi, 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 começa a apitar. É mais ou menos isso. É como se aquele apito estivesse na sua cabeça, porque o recrutador, ele é uma pessoa treinada e capacitada para avaliar todas as suas características. E não é o que está no papel. A gente costuma falar o quê? Papel aceita tudo. Eu posso colocar o que eu quiser no papel. Mas para você avaliar um candidato de forma decente, o que a gente precisa? Conversar. É na conversa que a gente vai conseguir detectar coisas que muitas das vezes a pessoa não consegue expressar no papel. E nem sabe. Mas a gente consegue extrair tudo isso, né? Então, assim, não minta, não coloque o que você não saiba. E você falou uma coisa, Ana, que é super importante. Se eu tenho segurança das minhas características, eu vou conseguir expressar elas da forma correta, tanto no papel quanto verbalmente, durante uma entrevista. E com segurança. Porque é a segurança que é a palavra-chave, que é o que vai fazer com que você garanta o seu posto. Porque você não está ali colocando informações duvidosas. Você é uma pessoa firme e sabe exatamente o que você quer. Achar pessoas assim tá difícil, né? Nem me fale. Se você do outro lado tem essa característica, pode vir para cá, porque tem vaga buscando pessoas com características de segurança, proatividade, determinação, organização. Busque essas características em você. Se você tiver, pode mandar seu currículo, que a vaga só tá te aguardando. É assim mesmo, Janaína. E o que é também super importante, você manter os seus contatos. E o que você pode fazer com seus contatos, Janaína? Eu vou te dar uma dica.
Fala aí. Que se eles forem espertos, eles vão pegar agora. Vou usar, né? Vão usar. Se você é tímido na entrevista, o que você pode fazer? Vamos enfrentar esse medo. Vamos pegar aqueles contatos que nós temos e vamos treinar. Por que não? Ótimo, perfeito. Por que não? Perfeito. Vamos Treinar treinar, com um colega, vamos né? simular, exatamente. Com parente de casa, com irmão. Exatamente, porque não adianta, Janaína. O que você tem medo, você tem que praticar 10 vezes mais. Só enfrentando, né? Exatamente. A gente só consegue vencer o medo enfrentando esse medo. E essa dica que você está dando, ela é perfeita. Porque como que eu vou enfrentar esse medo? Treinando. Treinando. Não é? Exatamente. É o exercitar. A gente tem que exercitar a nossa forma de agir, o nosso raciocínio, o nosso jeito de ser. E só assim a gente consegue vencer. Perfeito. Maravilha. Com certeza. E o que é importante também é vocês entenderem que ser tímido não quer dizer que vocês são menos que alguém. Que vocês não devem acreditar em vocês. Sim, tem que acreditar, tem que se conhecer para saber, não, eu posso, eu consigo. Isso não diminui ninguém. Apenas é um trabalho que tem que ser feito, um estudo. E é interessante detectar essa timidez, porque muitas das vezes a timidez, ela traz insegurança junto, né? Geralmente quem é tímido é inseguro. E a insegurança te trava. Então, te trava para a vida, te trava para relacionamentos, te trava para oportunidades. E aí, aqui eu não estou nem falando só de oportunidade de emprego para o jovem, não. Existem adultos com essas características. Então, eles são travados para negócios, para fechar negócios, né? Para conseguir crescer. Então, timidez é algo que a gente precisa detectar em primeiro lugar, e tratar, né? Sim. Tratar como? Com trabalhos que vai fazer com que você saiba lidar com essa timidez e tirar o melhor proveito dela. Porque timidez também não é ruim, não, tá? Com certeza. Tem situações que você sendo muito atirado, muito pra frente, você antecipar muito, não te favorece. Então, você precisa estar mais com o pé no chão, mais cauteloso, para conseguir caminhar. Então, a timidez, ela ajuda. É verdade, é verdade. Bacana, Ana. Tem mais alguma dica? Tem. Agora, a última dica, Janaína, eu acho que eu vou surpreender você. Fala aí, eu fiquei curiosa. Para vencer essa timidez, quando você é impressionante, você já se coloca naquela posição que tá com medo, que vai travar, o que acontece? O seu corpo expressa tudo isso. Verdade. Não é? O seu corpo. Você começa a ficar mais rígido, começa a mesma maneira que você falou de mexer com a caneta, com o relógio, ou a pessoa se bota numa posição de ficar rígida. Então, uma dica simples. Vai dançar. Vai dançar. Para quem Trabalhe-se, exato. Bacana. Vamos trabalhar o corpo quanto a isso. Você trabalhando o corpo, com o exercício físico, com a dança, isso ajuda muito na timidez, Janaína. Muito interessante. Que, de certa forma, alguém pode falar assim, Janaína e Ana, não gosto de dançar. Não é, né, uma prática que eu adoto. Perfeito, mas a dica é movimente-se, né? Trabalhe o seu corpo. Então, se você não gosta de dançar, vai caminhar, vai fazer atividade física, vai pro seu crossfit, vai para onde você quiser. Mas não fique parado. Exatamente. Não é isso, Ana? Isso mesmo. Muito interessante, muito interessante. Isso mesmo. Então, para a gente fechar e organizar a cabecinha desse povo, vamos lá. Lista todas as dicas. Gente, preste atenção agora, tá? Quem não pegou um papelzinho, pega um papel, uma caneta, anotem, para que vocês comecem a avaliar cada ponto e usar isso na sua vida. Nós estamos falando aqui a respeito da timidez. Como você vai vencer a timidez, não é isso, Ana? Exatamente. Na sua busca por uma oportunidade de emprego. Só que a gente já está ampliando um pouquinho, né? Você pode até pegar essas informações e levar para outras áreas da sua vida. Mas o foco aqui é como vencer a timidez ao buscar uma oportunidade de emprego. Fala aí, Ana, quais são as dicas? Lista. Exatamente. Primeira dica, buscar todas as informações da empresa
para você conseguir falar com propriedade sobre a empresa que você está fazendo a entrevista. Segunda dica, preparar, olhar, estudar as respostas que geralmente você pode dar numa entrevista de emprego. Então, antecipadamente, treinar, antecipar-se, chegar com antecedência, pelo menos meia hora antes, respirar fundo, ter um tempo para você se acalmar, para você fazer uma entrevista de emprego tranquilo, vencendo essa timidez. Estudar seu currículo, saber realmente quais são suas qualidades, seus defeitos, o que você colocou sobre o seu objetivo. Você tem que saber com propriedade para você conversar, a conversa fluir e você não ficar nervoso na hora. Não tente parecer o que você não é. Seja você, sempre. Mantenha seus contatos. Treine a entrevista com um amigo, com alguém que vai estar te auxiliando, te ajudando. Porque quanto mais você treina, quanto mais você encara esse desafio, mais fácil é na hora. Não ache, não pense que com isso, com a timidez, você se sente diminuído. Não acredita em você. Não pense. Tudo isso pode ser trabalhado naturalmente, todos os dias, antes e após a entrevista. E a última dica, trabalhe a sua postura corporal, movimente-se, dance, caminhe, faça yoga, o que você achar que vai aliviar aquela tensão, mas que vai ajudar muito. Maravilha, Ana. Gente, hoje o programa foi sobre timidez, com essas dicas maravilhosas. Então, eu percebo o seguinte, não tem mais desculpa para timidez. Não é isso, Ana? Exatamente, isso mesmo. A partir de hoje não tem mais desculpa para timidez. Então, a gente agradece a presença de vocês, a paciência até agora e aguardar o nosso próximo programa com surpresas e dicas, convidados também. Até a próxima, bom dia. Até a próxima.